Pessoal, nosso estudo de hoje vai ser sobre serviços públicos, tá? Direito administrativo. Vou trocar de óculos aqui. Bom, a definição de serviço público como público depende do contexto social, né? O serviço, para ser público, precisa representar uma necessidade coletiva, não basta a necessidade de um grupo apenas de pessoas. Não há uma lista taxativa, ou seja, um rol fechado, números clausos. Deve-se avaliar o momento histórico, né? O contexto. Bom, o conceito: serviço público é toda utilidade de comodidade material satisfativa do interesse da coletividade em geral, que são prestados direta ou indiretamente pelo Estado, sob o regime de direito público ou parcialmente público. Apesar de ser prestado à comunidade em geral, cada pessoa o utiliza à sua maneira, ou seja, o serviço público é fruível singularmente. Apesar de ser prestado à comunidade em geral, reforçando, cada pessoa pode usar de maneira pessoal, individual. Bom, é um serviço que o Estado assume como um dever próprio, né? Mas não presta necessariamente por seus próprios meios. Vale dizer, o Estado assume como seu dever, mas pode prestar tanto de forma direta quanto indireta, que é o caso da delegação. Esse serviço tem um regime jurídico de direito público, no entanto, nos casos onde a prestação é transferida a particular, prestação indireta, que é o caso da delegação, por exemplo, o regime passa a ser parcialmente público. Princípios que regem o serviço público. Princípios ou requisitos, dependendo da doutrina que você adotar, tá? Princípios que regem o serviço público ou requisitos que regem o serviço público. Observação: todos os princípios que regem a administração também se aplicam aos serviços públicos. Já no estudo introdutório, propedêutico de direito administrativo, você tem contato com os princípios que regem a administração pública, tá? A segunda observação que eu vou fazer agora é o seguinte: cada autor tem uma lista de princípios, ficando com a lista do artigo 6 da Lei 8.987 de 95, que é a lei que é fundamental, né? Essa leitura dessa lei 8.987 de 95, que é a lei do serviço público, tá? É uma lei conceitual que conceitua o chamado serviço público adequado. Essa lei você tem que baixar, lei seca, dá uma lida na lei seca lá. Bom, lei 8.987/95, lei de serviço público, que eu vou ler agora o artigo 6º. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. Parágrafo 1º do artigo 6º da Lei 8.987 de 95. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarefas. Parágrafo 2º, artigo 6º da Lei 8.987 de 95. A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço. Ok? Bom, temos o seguinte: primeiro, princípio da eficiência. Segundo, princípio da impessoalidade, ausência de subjetividade, né? Terceiro, princípio da continuidade, deve ser prestado de forma ininterrupta. Quarto, nós temos o princípio da segurança. O serviço público não pode pôr em risco a vida, a saúde e segurança do administrado. Observação: a segurança na aviação civil já é discutível. 5. Princípio da generalidade. O serviço precisa ser prestado erga omnes, ou seja, contra todos, a coletividade em geral. Observação: esse princípio não é aplicado na prática. Basta ver os serviços de atendimento médico e escolar que não atingem a todos. Sexto, princípio da modicidade. O serviço tem que ser o mais barato possível, acessível, né? 7. Princípio da atualidade. O serviço deve ser prestado de acordo com o estado da técnica, ou seja, de acordo com as técnicas mais modernas. Observação: ainda existem repartições com máquina de escrever. Realidade.
8. Princípio da cortesia. Prova: o servidor deve ser cortês, atencioso, deve atender com urbanidade e com educação. Olha só, esses princípios que regem o serviço público, os requisitos, é o que a gente gostaria de ter. Eu sei que a realidade, na prática, ela não existe, mas aquele que tem acesso à informação, né, ao conhecimento, sabe que a Lei 8.987, de 95, Serviço Público, que é a Lei do Serviço Público, no seu artigo 3, artigo 6º, perdão, ela fala: pressupõe a prestação de serviço adequado, né? Parágrafo 1º, regularidade, continuidade. Então é isso que você vai cobrar, né? Você chega na repartição pública, você não é atendido, e quando você cita a lei e o artigo, o parágrafo, a pessoa já sabe que não está falando com um leigo, né? Sabe com quem está falando, sabe que conhece seus direitos. Isso que é mais importante. Bom, a classificação de serviços públicos. As duas que mais aparecem em prova de concurso público, mais exigido. Bom, quanto à delegabilidade, né? Segundo o doutrinador Eli Lopes Meireles, essencialidade. Serviços próprios e impróprios. A delegabilidade é um gênero que se subdivide em duas espécies, né? Serviços próprios e serviços impróprios, tá? E quanto aos destinatários do serviço, serviços gerais e individuais, tá? Só isso que nós vamos tratar aqui nessa classificação de serviços públicos, tá? Vamos lá. Bom, quanto à delegabilidade, serviços próprios e serviços impróprios. Serviços próprios, serviços propriamente estatal, particularmente, especificamente. Bom, é o serviço que deve ser prestado diretamente pelo Estado, ou seja, ele é indelegável. O serviço próprio, que é um serviço propriamente estatal, ele é indelegável, ok? Bom, que na época de Eli Lopes Meireles correspondia aos serviços essenciais, tá? Exemplo de segurança pública. No caso da doutrina de Eli Lopes Meireles, que escrevia serviços essenciais, hoje é um serviço próprio do Estado. Serviço impróprio, serviço de utilidade pública. São os serviços delegáveis. Importante, serviços, ou seja, serviço impróprio é o serviço que é delegável. Bom, que na época do doutrinador Eli Lopes Meireles, em sua doutrina, correspondia aos serviços secundários, não essenciais, tá ok? É o exemplo da telefonia, que ele delega a uma empresa dessas que fazem hoje serviço. É o caso hoje que não tem mais telefone fixo, as operadoras de telefone celular. Bom, essa classificação elaborada por Eli Lopes Meireles, um doutrinador da área de direito administrativo, era ideal antes da política nacional da desestatização. Hoje é muito criticada, não se encaixaria mais, pois muitos serviços considerados essenciais foram delegados, tá? Atualmente, a não ser que a doutrina do Eli Lopes Meireles, se sua equipe já atualizou nesse sentido, tá ok? Mas sempre uma fonte inesgotável de conhecimento de direito administrativo, o mestre e doutrinador Eli Lopes Meireles, né? Atualmente, a delegabilidade, que está caracterizada no serviço impróprio, ou seja, serviço de utilidade pública, né? A essenciabilidade dos serviços não se anulam. Ou seja, a delegabilidade e a essencialidade do serviço público, dos serviços, não se anulam, pois a partir de 1995, com as políticas de desestatização, passou-se a admitir que serviços essenciais, né, fossem prestados de forma indireta pelo Estado, através da delegação. Observação primeira: Carvalho Filho, né? Carvalho Filho critica tanto a nomenclatura do próprio e impróprio, classificação imprecisa, quanto a de essencial e não essencial, muito subjetiva. Essencial para mim pode não ser para outra pessoa. Carvalho Filho classifica-os em delegáveis e indelegáveis, apontando ser a classificação bem parecida com a de próprios e impróprios feitas por Eli Lopes Meireles. Agora, segundo a doutrinadora Di Pietro, ela usa a nomenclatura próprio e impróprio para outra classificação. Lembrando ainda da modificação de essencialidade quanto ao tempo, algo que era essencial antes, hoje pode não ser mais, ok? Bom, quanto aos destinatários de serviços
em gerais, aliás, serviços gerais ou serviços individuais. Serviços gerais ou coletivos, você também pode encontrar essa nomenclatura, serviço coletivo, que é a mesma coisa que serviço geral. Bom, serviços gerais, aqueles prestados à coletividade em geral. É o serviço onde não se pode medir ou calcular o quanto é usado por cada particular. É indivisível. Bom, o exemplo que nós podemos dar de serviços gerais ou coletivos é a segurança pública. O custeio desses é feito através da Receita Geral do Estado, que advém basicamente da arrecadação de impostos. Não podem ser cobrados por taxa, tributo vinculado, porque a taxa ela tem um caráter pessoal, né? Individual. A taxa da luz, você vai pagar o consumo, o seu vizinho de repente gasta mais, gasta menos, enfim, né? Então não há o custo dos serviços gerais ou coletivos é da arrecadação do imposto. O imposto vai para o todo, tá? A taxa é cobrada só em serviços específicos. Não podem ser cobrados por taxa os serviços gerais. É um tributo vinculado. Bom, a taxa de iluminação pública, vamos falar sobre ela. Não se pode cobrar taxa pelo serviço geral. Afinal, a taxa é um tributo vinculado a uma contraprestação estatal. É cobrado aquilo que for prestado pelo Estado, como a iluminação pública, no caso dos postes que nós vemos pelas ruas aí, não pode ser medida quanto ao uso individual de cada pessoa, cada cidadão, não pode ser cobrada por taxa. A TIP, que é a sigla da Taxa de Iluminação Pública, foi declarada inconstitucional, tá? Bom, vamos falar agora sobre a contribuição de iluminação pública, que a sigla é COSIP. Bom, veio substituir por emenda constitucional a taxa de iluminação pública devido à sua declaração de inconstitucionalidade, a taxa. Entretanto, contribuição também é vinculada, é reputada como inconstitucional. A doutrina criticou muito. Não foi declarada ainda constitucional. Mas o que é certo o que a gente tem que entender é o seguinte, que a iluminação pública é um serviço geral, porque não tem como individualizar. Né? Uma rua inteira ali, a pessoa usa mais a iluminação pública, usa menos. Não tem isso. Só que ainda não conseguiram encontrar uma nomenclatura adequada que dê suporte para essa cobrança. Bom, taxa de bombeiro é presente junto ao IPTU. Não dá para medir e calcular o uso desse serviço da taxa de bombeiro, portanto, trata-se de serviço geral, indivisível, porque serviços gerais ou coletivos são indivisíveis. Por isso, não é constitucional essa cobrança por meio de taxa. Os serviços indivisíveis devem ser mantidos pela Receita Geral. Receita Geral no direito tributário é imposto. O imposto que você paga vai para o todo, para o bolo. Aí o executivo, né, o poder executivo vai administrar para onde ele vai alocar. Bom, taxa do buraco, entre aspas, é cobrada para tapar os buracos das cidades. Está junto aonde? Ao IPVA, né? Também não tem como ser de natureza divisível, ela é indivisível, é um serviço geral ou coletivo, tá? Vamos falar agora sobre serviços individuais ou específicos ou divisíveis ou ainda singulares. Aqueles serviços individuais são aqueles que têm destinatário determinado, destinatário certo, né? Onde é possível medir, isso que é importante aqui, ó, é possível medir e calcular o quanto é usado por cada destinatário. Exemplo claro, energia elétrica domiciliar, o uso da água, telefonia, porque hoje nem existe mais, né? Telefone fixo aqui. Telefonia só se for de celular. Os serviços individuais subdivide-se em compulsórios e facultativos. Importante, compulsórios, ou seja, obrigatórios, e facultativos. Tá? Vamos falar sobre cada um deles. Bom, serviços individuais compulsórios são os serviços ditos essenciais. Importante, essenciais. Mais importantes. Exemplo, saneamento básico, taxa de coleta de lixo, taxa de fornecimento de gás. Está aí a diferença. A taxa não é imposto, o imposto vai para o todo.
Não é específico, o imposto não é específico. Quem é o gestor que vai administrar. Taxa não. Taxa é específico. Taxa de coleta do lixo, taxa de fornecimento de gás, saneamento básico, tal. São pagos por meio de taxas, que é uma espécie de tributo vinculado a uma contraprestação estatal. O serviço compulsório é pago pelo simples ato de estar à sua disposição. É a chamada taxa mínima de uso potencial. Potencialmente você vai poder usar, né? Ou seja, independente de uso efetivo, contínuo, regular. Observação: há entes que cobram taxas mínimas por serviço, é a chamada taxa de manutenção, né? Que não são disponíveis. Flagrante ilegalidade. Só deve ser paga por um serviço que está à nossa disposição. É o caso se você vai ficar 6 meses fora da sua casa, seria viável você fazer uma suspensão da conta de luz, mas ela não. Você ficar 6 meses sem usar sua conta de luz, você tem que, no mínimo, pagar aquela taxa de manutenção. Manutenção do serviço ali. Você não está usando nada, está tudo desligado, desligou até a geladeira, desligou tudo. Mas tem nada ligado, mas a taxa do serviço é cobrada, a taxa mínima da manutenção do serviço. Potencialmente você usa o que você quiser, não usou, mas a taxa de manutenção do serviço é cobrada, que deveria ser suspensa, né? Você deveria pagar justamente o que você usou. Bom, serviços individuais facultativos são aqueles que somente são pagos quando efetivamente utilizados. O pagamento se dá por meio de tarifa. Olha só a nomenclatura. Começamos com impostos, passamos para taxas, agora passamos para tarifa. Claro que isso você vai ver precisamente, claramente no direito tributário. Não vamos entrar nessa seara, tá? Então a explicação aqui é no contexto do direito administrativo. Bom, serviços individuais são aqueles que somente são pagos quando efetivamente utilizados. O pagamento se dá por meio de tarifa. São os casos de serviços prestados por particulares. A tarifa não tem natureza tributária. Trata-se de preço público. Tarifa é igual a preço público. Importante, tá? Logo, não obedece ao regramento tributário quanto à legalidade e à legalidade prevista em lei e anterioridade também prevista na lei. Ocorre com as concessionárias e permissionárias. É o caso da passagem de ônibus, né? Tarifária, né? Ela não tem o princípio da anterioridade porque a passagem ela pode aumentar, né? A pessoa faz greve para baixar a passagem, enfim. Então, ocorre com as concessionárias e permissionárias. Então, as concessionárias e permissionárias cobram impostos? Não. Cobram taxas? Não. Elas cobram o quê? Tarifas. Importante. Bom, como definir se o serviço público é compulsório ou facultativo? Bom, até a doutrina, os doutrinadores não são unânimes, né? Não há uma corrente uniforme. Eles também têm dúvida. Bom, a única certeza é que o compulsório é pago por taxa, facultativo por tarifa. Isso que é importante para saber. Para efeito de prova, compulsório, pago por taxa. Facultativo, pago por tarifa. Ou seja, a tarifa você paga se você usar. E já o por taxa é compulsório. O termo compulsório é obrigatório. Bom, e o pedágio? Bom, a doutrina diverge com intensidade quanto à natureza jurídica do pedágio. A divergência situa-se entre preço público, que seria tarifa, e tributo, que seria taxa, serviço individualizado. Desculpa. As consequências são que, se for encarado como tributo, taxa, está sujeito às amarras constitucionais dos tributos. Caso contrário, não. Aí seria facultativo, seria cobrado uma tarifa. A doutrina parece entender, né, ordinariamente, né, tratar-se de preço público, ou seja, tarifa, é facultativo, né? Se você passar no pedágio, por exemplo, você paga, se você não passar, você não vai pagar. Bom, vamos ver o posicionamento do STF. Segundo o STF, o pedágio cobrado pela efetiva utilização de rodovias não tem natureza tributária, mas de preço público. Preço público é o que? Tarifa. Consequentemente, não está sujeito aos princípios da legalidade estrita, tá? Vamos falar agora sobre delegação de serviço público. Observações iniciais, que são
importantes, ok? Bom, leitura obrigatória para a delegação de serviço público. A Constituição Federal, de 88, artigo 175, você já tem que ir lá dar uma lida, imprimir, ler, de repente uma Constituição comentada, né? E a Lei 8.987, de 95, até eu vou baixar, que é a Lei do Serviço Público, tá? Importantíssima, Serviço Público Adequado. E a Lei 11.079 de 2004, Lei das PPS. Vamos falar aqui sobre o artigo, vamos falar sobre cada uma, né? Artigo 175, Constituição de 88, a Lei 8.987, o que for inerente, importante a gente falar, e a Lei 11.079 de 2004, que é a Lei das PPPs. Bom, artigo 175 da Constituição Federal, incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sobre regime de concessão ou permissão, sempre através da licitação, prestação de serviços públicos, tá? A delegação é uma das formas de descentralização de serviço. Descentralização, administração indireta. A administração indireta, vamos lembrar, fundações públicas, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas, tá? Aquela onde o ente administrativo, que criou, né, a administração indireta, transfere apenas a execução de um serviço, mantendo para si a sua titularidade. Quer dizer, o ente da administração direta cria um ente da administração indireta e não há hierarquia, mas há uma supervisão do ente que criou. A entidade administrativa direta, União, Estados, municípios, IDF, Federal, criam as entidades administrativas indiretas, né? A administração indireta, mais uma vez, fundações, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas, tá? Eles criam essas entidades, essa entidade de administração indireta para fazer serviço, para descentralizar o serviço, tá? Bom, estudaremos agora as formas de delegação em que o Estado transfere a administração direta, transfere a execução do serviço público aos particulares, através dos institutos da concessão, autorização, permissão de serviços públicos. Diz que, através dessas formas de delegação, que são concessão, autorização e permissão, importante. Quais são as formas de delegação? Bom, as formas de delegação são a concessão, a autorização e a permissão. O Estado presta o serviço de forma indireta. Claro, se delegou através de concessão, autorização ou permissão, ou seja, a prestação não é feita nem pela administração direta, nem pela administração indireta. É feita, nesse caso, para particulares. Nós vamos tratar disso aí. Determinação constitucional. Temos as seguintes hipóteses conforme a Constituição Federal. Serviços públicos que o Estado tem a obrigação de promover, o serviço tem que ocorrer, mas deve prestar obrigatoriamente de forma indireta. O Estado tem a obrigação de delegar a prestação, ou seja, outorgar no texto da Constituição da República Federativa do Brasil. Exemplo, serviço de rádio de difusão, de rádio e de TV, que devem ser obrigatoriamente transferidos a fim de legitimar a liberdade de informação. Então aqui, ó, o serviço de rádio e difusão não está dentro da administração indireta. Autarquia, fundações públicas, empresa pública, sociedade de economia mista, tá? Então, quer dizer, o Estado tem a obrigação de delegar essa prestação, outorgar, no caso da Constituição Federal. O exemplo que ele dá aqui é o serviço de rádio e de TV. Serviço que o Estado tem a obrigação de prestar diretamente, mas o particular também pode fazê-lo. Essa possibilidade do particular prestar advém diretamente da Constituição. Tem que estar prevista na Constituição. Por isso, prescinde de qualquer contrato com a administração. Aqui não há transferência da titularidade do serviço. Aqui não há transferência da titularidade do serviço, não há delegação, não há contrato, não há vínculo com o Estado. Há, no máximo, a fiscalização do Estado. Por isso que é um ente
particular, não faz parte da administração indireta. Exemplo, ensino e saúde. Aqui está o fundamento da interposição de mandado de segurança contra dirigente de instituição de ensino particular, que em última análise não deixa de ser um serviço público, serviço que o Estado tem a obrigação de prestar diretamente e com exclusividade. Não pode haver delegação. O exemplo, serviço postal, que na prática não acontece, né? É o caso de empresas que fazem esse serviço. Ver acima a DPF 46. E segurança pública e defesa nacional. Isso não pode ser delegado. Mas o serviço postal a gente sabe que não é assim, né? Serviço de que o Estado tem a obrigação de promover, mas a prestação pode ser tanto direta pelo Estado quanto indireta através de particular. Exemplo, transporte coletivo de forma indireta, telefonia de forma indireta. Enfim, a maioria dos serviços atualmente é tratado de forma indireta. Ou o Estado presta diretamente ou ele transfere a prestação. Nesse caso, a prestação foi transferida, no caso da telefonia e no caso do transporte coletivo. A partir de agora, estudaremos apenas este último caso, mais especificamente os serviços prestados pelo Estado de forma indireta, ou seja, onde o Estado não faz por suas próprias mãos, mas transfere a prestação do serviço ao particular. Lembrando que a prestação não está dentro do conceito de delegação. Delegação é concessão, autorização e permissão. Aqui, como se trata de prestação, é dado a um particular, tá? É uma hipótese de descentralização na espécie delegação. Bom, outorga, já estudamos, aquela que transfere o serviço para a administração indireta de direito público. Delegação, por lei, já estudamos também, aquela que transfere o serviço para a administração indireta do direito privado. Agora estudaremos delegação por contrato e por ato administrativo, que é a transferência para particular, ou seja, por parte. Jack Stripador. A prestação de serviço é uma espécie asterístico de delegação, tá? A definição de delegação é bem clara: concessão, autorização e permissão. E aqui nós estamos tratando de prestação de serviço. Quando falar prestação de serviço, a gente já tem que ligar diretamente ao particular. Por quê? Porque a delegação é aquela que transfere o serviço para a administração indireta de direito privado. A administração indireta, vamos de novo, fundações, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas que são criadas pela administração direta. Ok? Tem tempo ainda? Tem. Vamos começar aqui a concessão de serviço público. Observações iniciais. Observação 1. Verificar se a questão se trata de concessão de serviço público ou concessão de uso de bem público. Nós já estamos aqui de cara com uma distinção. Distinção entre serviço público e distinção entre uso de bem público, tá? Segundo a Lei 8.987, de 95, Lei de Serviço Público, definiu concessão e permissão de serviço. Lei Geral. Em 2004, criam-se as parcerias públicas-privadas, as famosas PPPs, parcerias públicas-privadas, criada com natureza jurídica de concessão de serviço. Assim, dividiram-se as concessões em concessões comuns, lembrando que concessão está dentro da espécie, gênero, delegação. Delegação, gênero, espécie, concessão, autorização e permissão. Então, a concessão é uma espécie da delegação, tá? Então, vamos lá. Bom, vamos ler de novo aqui. Bom, definiu a Lei 8.987, de 95, definiu concessão e permissão de serviço, Lei Geral. Em 2004, criam-se as PPPs, parcerias público-privadas, criadas com natureza jurídica de concessão, serviço público. Assim, dividiram-se as concessões em concessões comuns, Lei 8.987 de 95, que é a Lei dos Serviços Públicos, né? Lei de Serviço Público. Temos as concessões especiais, Lei 11.079 de 2004, que é as PPPs, ou seja, parcerias privadas. Então, a concessão especial tem algumas peculiaridades em relação à concessão comum. No mais,
se aplica a ela a regra da Lei 8.987 de 95, que é a Lei de Serviço Público. Ok? Ok. Bom, Lei 8.987 de 95. Paramos por aqui e continuaremos no próximo vídeo.